A minha experiência como consultora é algo que eu faço muito, já fiz e faço muito, e dá muita diferença para o nosso trabalho, que é o diagnóstico organizacional. E que eu vejo que algumas colegas têm medo de fazer o diagnóstico organizacional. É essa palavra que sai da boca das pessoas com quem eu converso, das psicólogas que eu converso. Ana Silvia, eu tenho medo, eu não sei como fazer. Essa semana eu ouvi de uma aluna, eu não sei como fazer o diagnóstico, não sei depois como fazer as intervenções. Eu falei, calma, você vai ter um método. Quando você tem um método e esse método é respaldado cientificamente, você vai ficar tranquila. Você vai ter o passo a passo, isso vai te dar segurança, vai te dar principalmente a tranquilidade que você está respaldada também eticamente. Além de ter uma consistência no seu trabalho, você vai estar respaldado eticamente. Então, isso faz com que a gente trabalhe tranquila, né? Porque é extremamente desagradável você ir fazer um trabalho, mais do que desagradável, eu considero, né? Você ir fazer um trabalho que você não sabe qual é o próximo passo, onde você está pisando, o que você vai fazer, como você vai fazer, é adequado ou não é adequado, que resultado vai ter, é consistente, é baseado em ciência ou não. E quando nós isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar, né? Assim, quando nós respaldamos a nossa prática em metodologias também científicas, nós nos diferenciamos e fortalecemos a nossa autoridade. Então, o que eu fiz? Isso para mim sempre foi muito forte, mesmo quando eu era gestora de RH. Quando eu era gestora de RH, eu sempre trazia estagiárias de psicologia, todos os anos eu tinha alguma estagiária, teve um ano que eu tive 4 estagiários de psicologia organizacional para estar fazendo atividades dentro da empresa, e com isso eu estar sempre me atualizando, eu não estar perdendo de vista o ser humano, né? Porque como gestora, eu era envolvida com muitas questões técnicas, de orçamento, de números, enfim, e eu poderia perder de vista o ser humano. Então, uma forma para eu me manter, né, na minha identidade como psicóloga, quando eu era gestora de RH, era essa estratégia que eu usava, além de beneficiar esses estudantes, né? Tem estagiários que foram estagiários meus há 20 e poucos anos atrás, até hoje eu mantenho amizade, até hoje a gente tem uma relação super positiva. E por que eu estou falando isso para vocês, né, em relação a essa questão do estagiário, dessa subjetividade? Por quê? Porque o diagnóstico organizacional, que era o que eu estava comentando com você, quando você se respalda cientificamente, isso te dá muita segurança, e também vai dar segurança para o teu cliente, fortalece a tua autoridade, como eu já disse. E eu usava, né, sempre utilizei, né, respaldo em metodologias científicas, e quando eu vou para o mestrado em 2016, eu acabo conhecendo outras metodologias, outras técnicas, e aí eu vou incluindo na minha prática. E isso vai me dando mais segurança, mais tranquilidade também, vai me dando melhores resultados, né? Porque eu vou vendo que, opa, peraí, né? Olha o resultado que está tendo, e aí eu apresento o resultado do diagnóstico para o cliente, faz sentido. E mais interessante, né? Algo que acontece com muita frequência. Quando você apresenta o resultado para o cliente do diagnóstico e ele vê a consistência do trabalho, ele vê a coerência do trabalho, faz sentido para ele, e você propõe as intervenções, a tendência é ele te contratar. Em 100% dos casos acontece isso comigo. Mesmo que eu falo, olha, fique à vontade, você pode contratar quem você quiser para fazer as intervenções, mas as intervenções que eu sugiro com base no diagnóstico são essas. Então, veja, olha a importância da gente ter um método, né? E aí foi que eu fui vendo que eu tinha um método de trabalho, que eu fazia as coisas de uma forma, né, passo a passo, repetida, e que dava resultado, que daí o ano passado, em função de algumas demandas que eu fui tendo de algumas alunas, que eu formalizei no método PSI, né, que é o método P, é de prospecção de empresas, o S é de serviço contratado, e o I é de intervenções.
E qual é o foco desse método, né? Quais são as bases, né? Os temas que eu trabalho? Saúde mental e trabalho, desenvolvimento humano e organizacional. Então, desde intervenções no nível organizacional, no nível grupal e no nível individual. Porque quando nós somos consultoras, nós vamos ter demanda nessas três dimensões, esses três níveis. No nível organizacional, que pode ser um diagnóstico organizacional, no nível grupal, que pode ser um programa de desenvolvimento, né, de liderança, de equipes, pode ser uma clínica psicodinâmica do trabalho, que vai trabalhar saúde mental e trabalho, pode ser um workshop, pode ser uma roda de conversa, enfim, né? E individual também. Por exemplo, hoje de manhã eu trabalhei, depois eu vou ver aqui, tem alguém mandando um recadinho aqui. Hoje de manhã eu trabalhei com um diretor, com coaching, e é uma empresa que eu tenho feito trabalho em todos os níveis. Então, foi um atendimento individual e eu fazendo um trabalho de consultor organizacional.